O cristão não pode compactuar com a injustiça. O Evangelho de Mateus 17, 22 a 27, diz mais ou menos assim: Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Jesus então é questionado pelos fiscais do templo. Vai pagar ou não o imposto anual do templo? Consta que os sacerdotes e muitos mestres estavam isentos de pagar esse imposto. Os fiscais querem saber se Jesus, que é chamado mestre, está se beneficiando da mesma mordomia. O fato de Jesus pagar mostra que ele não apoia uma sociedade injusta em que os grandes têm privilégios à custa dos pobres. Quanto ao imposto cobrado pelos reis, ou seja, as taxas cobradas pelos estrangeiros, Jesus denuncia a exploração internacional que empobrece os povos dominados e os faz viver na miséria. De qualquer forma, Jesus se serve da generosidade da natureza, do peixe, e satisfaz a exigência da lei. Quando não há exploração do povo e acumulações de bens, a natureza supre a necessidade de todos. Esta é uma reflexão importante da palavra de Deus, quando colocam Jesus diante da cobrança de uma taxa, de um imposto. E Jesus se posiciona claramente. Ele contribui, porque ele não quer ter privilégio de alguns sacerdotes e mestres que já não pagavam, tinham os benefícios dos grandes. Jesus contraria isso. Ele quer contribuir. Claro que usa da natureza para fazer esse pagamento. Mas ele faz uma reflexão, porque se há exploração de um povo contra outro, e este povo explorado vive na miséria, na fome, na doença, na injustiça, na pobreza, isto não é de Deus. E Jesus deixa claro isto aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Muita gente, inclusive, pensa que por ser religioso, por ir à igreja, a gente não tem que se envolver em nada no que diz respeito à economia, à política, ao desemprego, à fome, nada. Tem que só orar, louvar, contemplar. Não, Jesus em muitos momentos fez críticas duras ao Império Romano que explorava o povo judeu. Durante muito tempo e em muitos momentos Jesus questionava aqueles que se apegavam à lei e não cuidavam da vida. Jesus questionou quando foi preso, quando foi esbofeteado. Jesus sempre deixava claro que a vida religiosa, ela precisa da convivência, precisa das relações humanas, portanto, precisa ter relação
com aqueles que estão no comando. Então, atuar na política, refletir sobre a injustiça, fazer críticas, inclusive candidatar-se a um cargo público, é um dever do cristão. Claro que os consagrados, aí tem que ver a regra, né? Da sua igreja, da sua congregação, se lhe é permitido ou não, enfim. Mas mesmo os consagrados podem e devem refletir sobre aquilo que nos aflige. Afinal de contas, a política está em tudo, desde o preço do pão, o preço do leite, o preço do combustível. O missionário, para se locomover, precisa ou andar de carro, ou ir de ônibus, ou ir de avião, e o preço dessa locomoção faz parte de decisões políticas. Então Jesus chama atenção para isso. Se o imposto é justo, se a taxa é justa, é preciso contribuir para que outros possam ser beneficiados. Mas, por termos uma posição de destaque, não é salutar que tenhamos privilégios por conta disso. Então, essa reflexão é importante. O cristão não pode alienar-se. Ele precisa estar em contato com aquilo que acontece na sua vida, no seu trabalho, na vida da sua comunidade, na vida das pessoas que ama. O cristão precisa refletir. Será que o que acontece na minha volta é fruto da justiça ou é fruto da exploração humana? Vamos refletir sobre isso.